Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá. Estava com o fone conectado. Santinho. É, prof... Ixi, Maria. Professora Ruth, as, Diga. as apresentações vão ser de 15 minutos? E deixamos tempo para vender logo a seguir ou no final? A senhora que sabe. 15 minutos cada uma. Eu achava Isso, melhor apresentar e ver se conseguimos ter questões, não era? Porque senão depois perdemos a ideia de uns papers para os outros tá. e as pessoas depois não têm feedback e depois para o fim já não dá tempo e depois é tudo a correr e depois não valeu a pena estar aqui. E eu acho que valeu a Sim, pena, nem que seja uma pergunta ou duas, é bom que tenhamos para haver feedback. tá. Eu só não sei quem são os autores, porque os papers vinham sem nomes. Uhum. Boa tarde. Olá. E a Francine de que paper é? É do paper. Ou não é o seu título do paper? Oi, eu não entendi, desculpa. O título do seu paper, que ela está perguntando. Porque pra gente só aparece o título, não aparece os Ah, autores. sim. Tá, é Planejamento Estratégico em TIC, Proposta de Intervenção para Melhoria de Gestão Orçamentária em Órgão Judiciário. É o 1786 o trabalho. Como é que é? O paper? E Posso... Planejamento Estratégico em TIC. aqui o 1786 tá com um nome diferente Pois para mim. está. E para mim também. Eu não tenho O esse nome. meu tá, pro meu tá Gestão do Orçamento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ah, Análise sim. em um órgão público. Tá Isso. certo. O meu também Não, é é esse. isso mesmo. É isso mesmo. Ah, É tá. que eu tinha mudado o título para uma outra Ah, situação, desculpe. ah, tá. Nada. Ficamos mais É, descansadas, não é, Érica? Maria do Rosário. Aquele senhor não é Maria do Rosário, de certeza. Na verdade, não é. Mas boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Pronto, eu sou o Marcos. Na verdade, eu tive que entrar na conta da colega, da professora Rosário, porque como foi a inscrição foi feita no nome dela, aí ela não pôde apresentar, aí eu estou aqui para apresentar a nossa pesquisa. Que se Tá chama, bom, que se Realmente eu não chama sou Maria do Rosário mesmo, tá? Marcos. Como chama o título? Asso- Associação financeira, Ah, associação entre as famílias de baixa renda e o conhecimento acerca da educação financeira. é o 1063 o dele. Eu esse não E- tenho cá, mas tudo bem, deve ser eu que. É Eu o ouço. último, 1063. Não, eu tenho outro, não interessa. Deve ser outro. Isso. Tem o 1967, que eu acho que os autores não chegaram ainda aqui. Que se chama como? Eficiência econômico-financeira em cooperativas médicas. Aplicação da Isso, DEA para tomada de decisão. isso, eu esse também tenho. Então não É, tem um que diz ESG, Disclosure and Financial Performance, evidência das empresas portuguesas, não? não, Não. aqui não. Pronto. E foi o que me mandaram. Portanto, eu vou ser os comentários ali do Senhor Marcos com a melhor das intenções, mas sem ter lido o paper. Portanto, não há de ser nada. Só para Tá. situar, a Francine é da onde? Onde está localizada? Para eu me situar. É Curitiba, Paraná. Muito bem. E o senhor Marcos está?
no Nordeste, João Pessoa, Ó, senhor, o Paraíba. Nordeste é muito grande para mim. Conte lá, o Nordeste Nordeste, fica é. onde? A região Nordeste, que a senhora é portuguesa, não é isso? Sim, mas conte lá, o sítio, porque que do Nordeste conheço bem, mas Ah, diga lá o certo. sítio. O estado é Paraíba, município João Pessoa. Muito bem. E o senhor está em João Pessoa, é isso? Isso. Pronto, muito bem. Aqui é a região que faz Se calor há do coisa que país. eu conheço é o Nordeste, porque havia um voo, antigamente chamava Pinga Pinga, saía de Madrid e ia a São Paulo, São Paulo ia ao Rio, depois fazia Maceió, Aracaju, e corria até chegar ao Recife. Portanto, eu tive o privilégio de fazer esse voo. E depois ir de carro para ver como era, não é? Portanto, conheço muito bem. As estradas eram muito más na altura. Não sei se agora estão melhores, mas as estradas eram. Melhorou um pouco mais. Era. Muito Melhorou, né? buraco, muito sobe e desce. Melhorou. E a menina Já. Clécia vai apresentar um paper, é? Isso mesmo. Olá, E boa o seu. noite. Boa Olá. E o seu noite. paper como chama? Eficiência, Ah, Finalmente. Boa. é a eficiência eficiência econômica que faltava. econômico-financeira em E cooperativas médicas. Tive problema para entrar aqui. Ó, Clécia. E a Clécia está localizada onde? Eu estou em São Carlos, no estado de São Paulo. Muito bem. Eu não sei se conhecem Portugal, eu estou em Portugal, não é? E vivo numa cidade que se chama Guarda, perto da fronteira com Espanha, no norte de Portugal, no norte-centro. É perto da Serra da Legal. Estrela, uma zona de montanha, onde neva, onde faz essas coisas. Onde está frio, não é? Onde está calor como vocês. é, eu E tô é no sempre uma Rio. honra fazer parte desta conferência e ajudar, obviamente, na moderação, está bem? Nós estávamos aqui a tentar organizar-nos, só para dizer, nós vamos pôr 15 minutos cada paper. Eu não sei quanto tempo é que tinham de apresentação, mas eu gostava que depois da vossa apresentação fizéssemos logo questões, porque senão não temos feedback do trabalho e depois vocês vão tristinhos e eu também vou porque a sessão não serviu para nada. E portanto, era bom que, não sei quanto tempo é que vão apresentar, mas que nos deixassem algum tempo para nós podermos eu não vou quantificar quanto, não vos vou deixar falar mais de 15 minutos, senão depois não vamos poder ter tempo para questões, está bem? Pessoal, quando estiver faltando 5 minutinhos, eu vou sinalizar vocês. Aí o que eu tô usando nas outras sessões, né? Eu tô reagindo com um foguetinho subindo, que aí vocês veem aí no meio da apresentação o foguete subindo, e aí vocês já sabem que tem 5 minutinhos ainda para vocês apresentarem, tá bom? Pra não atrapalhar a fala de vocês, né? Às vezes a pessoa tá ali no meio do raciocínio, aí você entra com a fala e aí não é bacana, tá? Temos hora para começar? Não. Não, já, já pode começar, a sessão já tá aberta. Começa Eu às acho 18. ótimo. Não sei quem começa Clécia, primeiro. é a Clécia. A Clécia. Então, como estávamos à espera dela, Eita, fui a última a entrar, a primeira que vai iniciar. é logo. Nós temos que aproveitar o tempo para o tempo todo poder ser bem aproveitado. Pode ser? É aquele Sim, ditado, Clécia, os últimos serão os primeiros aí. pois Igual é. o último vai ser a primeira. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não compartilhei certo. Eu não trabalho muito com o Zoom, eu trabalho mais com o. É onde tá do lado do React, onde tem o share. Não, Aí eu você. já achei o chat, só que assim, na hora de compartilhar, ele não está aparecendo a minha apresentação. Está cá embaixo, no seu computador. Bota share, aí quando vai em Foi? documentos. Ah, foi. Isso. Foi? Agora é só pôr. Isso, já está. Por modo de apresentação. Isso. Tá. Até às Bem, 18h20, tá, Clécia? Tá bom. Bom, então o título do meu trabalho, né, Eficiência Econômico-Financeira em Cooperativas Médicas. Eu vou utilizar a aplicação do DEA para a tomada de decisão, né? Ah, o meu nome, né, é Clécia, como eu já falei.
Esse trabalho ele foi de um MBA, né, que eu fiz, terminei agora, em gestão de negócios pela USP Exalc. Então, esse trabalho então foi publicado, né? O professor Tiago falou assim: vamos publicar esse trabalho, vamos apresentar num congresso. E aqui estou eu apresentando para vocês aí nosso trabalho, meu TCC, que eu finalizei agora em agosto pela Exalc, tá? Vou falar rapidamente aqui uma introdução, né? Não sei se a professora Ruth aí conhece como que funciona o sistema nosso de saúde aqui no Brasil. Então, desde 1988, a gente tem o SUS, né, que ele é um atendimento universal, ele presta serviço a toda a comunidade, todas as pessoas vão até ao SUS para serem atendidos. E além do SUS, a gente tem as operadoras, né, que são privadas. Porém, elas são reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? Que também pertence ao Ministério da Saúde. Por que eu, né, decidi estudar isso? Por que eu estou fazendo isso em cooperativas médicas? A cooperativa médica, ela também é ativa médica, né? Então, um dos motivos que me levou a fazer esse estudo é porque eu trabalho há 18 anos numa cooperativa médica, na verdade, numa Unimed, a Unimed aqui de São Carlos, e foi um dos motivos também que me levaram, então, a estudar esse tema. Trabalho no setor de informações, e então, assim, em cima das informações que a gente trabalha, eu falei, vou estudar isso, né? E o porquê, né? A gente tem observado, né, grandes desafios, né, que a gente vem enfrentando de uma forma geral, né? O envelhecimento populacional, que já vem sendo sinalizado há tempos, né, que a curva, a faixa etária, ela está se modificando, as pessoas estão envelhecendo, e envelhecendo as pessoas precisam de mais cuidado. Então, isso tende a ter um aumento, né, de despesa assistencial. Judicialização também. Tecnologias de alto custo, né? Nós aqui na Unimed São Carlos recentemente tivemos 3 eventos do ano passado e um evento esse ano, que assim, um evento que entrou esse ano foi 6 milhões de reais. Então, assim, imagina uma operadora de plano de saúde pequena, né? Como que ela vai lidar com um custo desse nível, né? Então, assim, a gente vem enfrentando, se a gente não fizer uma gestão econômico-financeira adequada, as operadoras vão falir, né? Então, assim, a gente tem que ter gestão sobre as informações. As cooperativas médicas, né, especialmente do sistema Unimed, né, atendem milhões de beneficiários e movimentam bilhões anualmente, né? E isso, porém, esse desempenho nem sempre reflete no uso eficiente dos recursos disponíveis, que é um dos motivos que me levou ao trabalho. Porque às vezes a operadora tem um resultado absoluto bom, mas será que ela está sendo eficiente nos seus recursos disponíveis? Então, a proposta do estudo é utilizar uma análise envoltória de dados como ferramenta gerencial para identificar oportunidades de melhoria na eficiência econômico-financeira. Eu estou utilizando a base regulatória da ANS, que é uma resolução normativa 518 da ANS, que ela trata de governança, riscos e compliance. Ela é recente, ela foi em 2018 que ela iniciou, ela teve um aprimoramento, passando a ser a RN 518, e dentro dela a gente tem um anexo que ele fala que minimamente a gente tem que avaliar 12 indicadores econômicos financeiros para que a gente possa fazer uma gestão adequada. E a contribuição aqui do meu trabalho, né, é permitir que os gestores identifiquem ineficiências e reconheçam benchmarks internos e promovam ações corretivas baseadas em evidências. Né, o contexto investigado, então eu já adiantei um pouquinho, então eu estou falando de operadora de plano de saúde, eu estou falando de ANS, né? A ANS, quando a gente fala em operadora, ela é uma intermediária entre a prestação de serviço, seja ela hospitalar, seja ela médico, seja ela uma clínica de oncológica, uma clínica de exames de imagem, e a relação desses serviços com o beneficiário. Então, o beneficiário vai até a operadora, compra um plano de saúde, e por meio dessa operadora, ele tem, então, esses serviços prestados. A gente tem diferentes naturezas, né? A gente tem cooperativa médica, medicina de grupo, autogestão, filantropia. Especificamente no meu trabalho, eu vou estudar cooperativa médica, tá?
Essas operadoras, elas representam 52,2 milhões, né, de beneficiários. Esse resultado que eu peguei em janeiro de 2025, 10 bilhões de lucro líquido, né, depois da pandemia no setor, e ela atende cerca de 20% da população brasileira. Então, ela tem presta bastante atendimento, né, para os beneficiários. Eu até brinco, né, que se as operadoras falirem, o que vai fazer com esses 20%? Imagina o SUS, como ele já está, esses 20% irem também para o SUS, né? Então, imagina, vai virar um caos, né? Penso eu. Essa é uma conclusão que eu tenho. A resolução normativa, então, da RN 500 de 18, ela estabeleceu práticas mínimas, né, de governança, como eu já falei, e no anexo 1 ela coloca os indicadores que são obrigatórios a gente estudar, né? Então, a margem de lucro líquida, o retorno sobre patrimônio líquido, o índice de sinistralidade, despesas administrativas, comerciais, operacionais, resultado financeiro, índice de liquidez corrente, o índice de garantia ao capital de terceiros, prazo médio de contraprestação e de pagamento de eventos. E, além disso, tem o índice de variação que eu não vou estar estudando no meu trabalho. Então, meu foco aqui, essas variáveis aqui, eu vou estudar elas como variáveis do modelo, olhando elas como um output, tá? O diagnóstico e a situação do problema, de amostra, então eu selecionei 31 cooperativas de grande porte. A ANS caracteriza cooperativas operadoras de grande porte acima de 100 mil beneficiários, e especificamente essas 31 são do sistema Unimed, tá? E elas tiveram operação contínua desde 2017 a 2024. A distribuição geográfica delas, a gente estão espalhadas essas Unimedes em 17 estados, concentrando 19% no estado de São Paulo e 16% no Paraná. A fonte de dados são os balancetes trimestrais da ANS, que a gente utilizou para obter esses indicadores, fechamento do quarto trimestre de cada ano. E eu compilei essas informações utilizando o Power BI. Com relação às variáveis de input do meu modelo, né, que tem os outputs, que são os indicadores econômico-financeiro, que são 11, eu também avaliei como input o número de beneficiários, o índice de reclamação, a despesa assistencial e a despesa administrativa. Então, ao longo aí desses 8 anos, né, de estudo. Então, a gente observa um aumento no número médio de beneficiários, um aumento significativo, bem significativo no índice de reclamação, aumento na despesa assistencial e despesa administrativa. Tá? Só para demonstrar, né, que para vocês o índice de reclamação ele cresceu 349, aproximadamente 350%, comparando 2017 com 2024, né? Então, você percebe também que a curva, né, do IGR, que é o índice de reclamação, ele vai subindo à medida também que vai aumentando o número de beneficiários, né? Mas a gente percebe também que os beneficiários eles estão mais exigentes e também judicializando por alguns serviços que a gente não tem. Ela tem um rol de procedimentos que a ANS fala assim: olha, a operadora vai ter que cumprir, vai ter que dar isso ao beneficiário. Só que as pessoas também estão judicializando serviços que não estão preconizados na ANS. Então, isso vem aumentando muito, a gente percebe isso. E o grau de insatisfação do beneficiário está maior, né? Houve um crescimento de 80% nas despesas assistenciais, comparando 2017 com 2024, passando de 884 milhões para 1,6 bilhão. 87% de aumento nas despesas administrativas, né? A gente vê isso também porque a gente está impulsionado a transformação digital, a própria RN 518, em São Carlos mesmo, a gente teve que criar um departamento de compliance, hoje está com 3 pessoas, coisa que não tinha. Então, a questão da exigência da ANS, junto com a tecnologia, isso vem aumentando as despesas administrativas, né? A judicialização também, de um modo geral, eu cito no meu trabalho, né, que houve um crescimento muito grande de judicialização em geral, de 2020 a 2023. Aqui estão os indicadores econômico-financeiro, né?
a margem de lucro líquida, o ROI, né, o índice de sinistralidade e assim por diante. Não vai dar para entrar muito em detalhe porque o tempo é curto. Mas assim, a gente percebe que de 2017 a 2020, em 2020 a gente aumentou todos os indicadores. Todos eles, se vocês observarem, ele tem um aumento, né? Inclusive a margem de lucro líquida, porque em 2020 iniciou a pandemia, teve o lockdown, a gente não ia não ia em consulta, as internações eram as internações de Covid, só faziam cirurgias de urgência. Então, a gente teve um lucro aqui. Porém, depois da pandemia, a gente vem um aumento expressivo de despesa assistencial e, consequentemente, os resultados econômico-financeiros vêm caindo. Tá? A parte de margem de lucro líquida. O ROI, esse ano, em 2024, que foi o último ano, que deu uma melhorada, mas você vê que ele estava em 0,20, ele está em 0,8, né? 0,08. Então, assim, caiu muito depois da pandemia. Os indicadores de uma forma resumida, né? Porque como são 11 indicadores ali, com relação à rentabilidade, né? Então, já comentei que a margem de lucro líquido ela teve uma redução de 0,04 para 0,002, o ROI, né, que foi o que mais impactou, aqui, de 0,20 para 0,08. O índice de sinistralidade ele se mantém numa faixa etária, porém, se eu avaliar em 2020, foi o menor índice, porque a gente teve menor despesa assistencial, né? E com relação à liquidez e à eficiência, o lucro líquido ele se manteve estável, né? Teve uma leve queda, passando de 1,47 para 1,38. O prazo médio de pagamento de eventos teve uma redução de 32,2 dias para 27. E o DOP teve um crescimento de 97 para 1. Então, aqui mostra os desafios de gestão de custos, né, e a eficiência operacional evidenciados pelos aumentos das despesas aqui. E aqui eu coloquei que a pandemia impactou, né, significativamente os indicadores de rentabilidade, com uma recuperação parcial nos anos seguintes. Aí já vem a proposta, né, que é a intervenção da análise, ideia de não só olhar os indicadores absolutos, mas também avaliar de uma forma, utilizando um modelo de retorno variável de escala com orientação a input, adequado para unidades de diferentes portes, operando em escalas distintas, que é o nosso caso. A gente tem operadoras de vários portes, de vários tamanhos, acima de 100 mil vidas, mas elas têm estruturas diferentes, trabalham independentes, embora exista uma regra, existe a ANS, existe a Unimed do Brasil que regula tudo isso, mas são independentes e tem portes que operam, né, de forma diferente. Os inputs, então, eu já comentei com vocês que a gente vai usar como variável, né, são beneficiários, o IGR, despesa assistencial administrativa, e os 11 indicadores econômicos financeiros da RN 518. A avaliação vai se dar, né, para as 31 cooperativas ao longo dos 8 anos. E aplicando esse modelo, os resultados com relação à eficiência, né, quanto mais próximo de mais eficiente é a operadora. A gente percebe assim que teve uma queda realmente na eficiência das operadoras, né, ao longo dos anos, uma leve recuperação aqui em 2022. E, na sequência, né, no meu trabalho, eu coloquei quem são os principais, né, com maior eficiência e a menor eficiência, olhando as 31 Unimedes. No meu trabalho, eu acabei colocando os top 10, né, mas aqui eu, pelo tempo, coloquei só 3. Né? Então, a maior eficiência foi da Unimed de Blumenau, que ela teve eficiência plena, teve eficiência 1 em todos os anos. Depois, na sequência, veio a Unimed de Piracicaba e a Unimed de Campo Grande. Menor eficiência é a Unimed de Belo Horizonte, a Unimed de Fortaleza e a Unimed de Vitória. E aí eu ficava encabulada com esse resultado, né, de menor eficiência para a Unimed de Belo Horizonte, porque hoje, para nós, ela é referência. Né? Todo mundo que fala em Unimed fala em BH, porque ela tem os melhores resultados, ela tem margem de lucro excelente, ela tem resultados maravilhosos, né? Então, assim, eu achava que ela também fosse dar com maior eficiência. E aí, eis que é a minha surpresa, né?
Então, assim, aí vem o destaque, né, para eficiência versus o tamanho, né, da operadora, e, enfim, resultados, né? Então, de insight principal, a eficiência técnica não está relacionada ao porte ou faturamento absoluto, mas à capacidade proporcional de reverter os insumos em resultados. A Unimed de Blumenau, né, com menor porte, ela possui uma eficiência máxima em todos os anos e demonstra o uso equilibrado dos recursos e gestão proporcional exemplar. Já a Unimed de BH, de grande porte, ela é bem próxima de 2 bilhões, de 2 milhões de beneficiários, possui indicadores robustos de margem de lucro líquida, ROI, né, o índice de liquidez corrente também é elevado, mas a eficiência relativa é baixa. Então, será que ela está utilizando bem, né, os insumos dela, né? Existe oportunidade aí de melhoria, uma oportunidade de otimização na relação do input de output? E com relação, então, essa é a conclusão do meu trabalho, né? E fica aí a contribuição tecnológica social, né? Que seria a utilização da ferramenta gerencial prática, né? É um modelo DEA replicável e útil para diagnóstico de um período de eficiência alinhado às diretrizes da RN 518, a identificação dos benchmarks, né? Que eu consigo obter, então, né? O índice de eficiência para cada operadora de plano de saúde, o apoio à decisão estratégica, né, que ela vai subsidiar também, juntamente com os indicadores absolutos, ela vai subsidiar os gestores e reguladores, conselhos investigadores, com evidências quantitativas para planejamento e governança, e a sustentabilidade do setor, né, que vai contribuir para o modelo mais transparente, eficiente e orientado por desempenho na saúde suplementar. As minhas referências bibliográficas, eu coloquei algumas só, porque eu tinha mais, né? E o meu trabalho foi esse, tá? Eu tive várias, eu achei bacana, né? Até colocar aqui, porque do congresso já veio as sugestões para o meu trabalho, eu achei super bacana. E é isso, meu trabalho. Foi meu trabalho de conclusão de curso. Obrigada. Eu abri aqui um período de questões, não sei se os colegas têm alguma questão. Não? Não tiveram dúvidas da colega? Eu tive aqui algumas, se ninguém fizer, eu gostei muito, Cleis, acho que está um trabalho muito interessante, mas nós temos aqui um problema técnico que é, acabou por demonstrar que é grande, não é eficiente, e quem é pequeno é que é eficiente. Então, sendo assim, era melhor transformar o grande em pequenos. Ou acha que não? Ou seja, a de Belo Horizonte, como é muito grande, em vez de ser um grande, fazer em Belo Horizonte vários para fazer como em Blumenau para ficarem mais eficientes. Acha isso boa ideia ou não? Particionar, você fala Isso. Tá Como o bom? outro é pequeno e tem eficiência plena, aquele como é muito grande, com certeza se nós dividíssemos em partes, ele conseguia ser mais eficiente. Parece-lhe má ideia? Não. Foi até, inclusive, eu apresentei isso num comitê econômico-financeiro aqui da empresa que eu trabalho. E o professor, na verdade também que ele é professor, né? Ele é diretor da Unimed de São Carlos e ele é professor também. Ele sugeriu fazer isso, eu particionar para poder avaliar, porque talvez realmente essa Unimed, por ser de grande porte, eu não estou conseguindo enxergar aí e está dando esse viés aí de dela não ser eficiente, mas na Isso. verdade ela é, porque assim ela é benchmarking para nós, né? Em termos assim de resultados, de planejamento estratégico, ela é a top. Eu acho é que eu gostei muito do estudo, acho que está fantástico, mas eu tinha aqui duas ou três questões que eu gostava que fosse pensasse, que é agora, nos dias de hoje, com os sistemas que nós temos e com o Power BI, por que estudar uma amostra e não estudar a população? Por que eu não estudei todas as operadoras de plano de saúde? Isso. Porque assim, eu achei que ia ficar. Porque a gente tem operadoras de plano de saúde, ela é dividida em pequeno, médio e grande porte. Então, eu quis deixar a amostra mais homogênea possível, para não ter muitas variabilidades. Porque eu tenho operadora de plano de saúde que tem 5 mil beneficiários. Entendeu? E elas são classificadas de pequeno porte. Então eu falei, deixa eu deixar ela mais homogênea possível para não dar distorção nos meus resultados. Mas deu, não é? Mas Porque mesmo assim deu. Mas imagina se eu pegar
existem outras variáveis que eu queria ter colocado, mas que eu não consigo obter de todas. Eu poderia ter colocado o número de funcionários, o número de médicos, o número de recursos próprios que a gente tem, Clésia, mas eu mas eu não. acho que não precisa de aumentar. Os dados que tem já são suficientes. Mas eu acho que É, tem que fazer um procedimento que é normalizar os dados, que é para aqueles que são grandes não ficarem muito grandes e os que são pequenos ficarem muito pequenos. Então, se normalizar, mesmo dos que já têm, vai colocar todos na mesma lógica, normalmente entre 0 e 1. E os resultados aí vão ser muito mais próximos daquilo que é quem tem muito valor e quem tem pouco, em termos de eficiência. E isso vai lhe permitir alargar aquilo que é a amostra para a população e poder dizer que estuda todo o Brasil. Hoje, os estudos que estão a ser feitos é já com populações. Já pouca gente estuda amostras. Porquê? Porque os sistemas digitais estão muito mais avançados e nós já conseguimos, em um período de curto tempo, melhorar. E depois, porque matematicamente, se reduzir para a normalização, fica tudo mais pequenino. Então, os sistemas andam mais rápidos. E se experimentar fazer isso, trabalhar a parte matemática, vai ver que o trabalho vai ficar todo muito mais robusto e vai justificar melhor quem é grande, porque ele sai pela eficiência, não sai pelo tamanho. Está a ver? Eu acho que esse é, eu acho que é a contribuição que eu lhe podia ajudar mais para garantir até uma publicação mais robusta a nível internacional, não ficar no Brasil e poder ficar fora, e nós podermos entender a importância das cooperativas no Brasil e o estudo que acabou por ter, percebe? Acho que essa é que é a parte que eu gostaria de ver no futuro assim mais consolidado. Em vez de dizer, pode deixar. é pequenino, Eu tenho todos os dados, porque eu baixei todos os dados da INS, eu já tenho tudo. Eu tenho que rodar o viu? modelo. Claro. E eu acho que isso é o que lhe vai dar a sua diferenciação do seu trabalho, até para estes congressos que tem estado. E, portanto, acaba por ser congressos mais pequenos e que depois vai crescendo em termos de dimensão e vai crescendo também a sua investigação. E a próxima já diz, já está consolidada. E eu acho que com a informação que tem, e os seus colegas eram doutorandos, eu acho que devia dar o passo a seguir, que era aproveitar isto e fazer a sua tese de doutoramento com base nisto, porque tem muito material, pode suportar um estudo até muito avançado e, em vez de andar nos MBAs, passar para um grau que lhe consolida muito mais a investigação e dar-lhe outra visão. Eram as minhas sugestões, está bem? Não Tá sei se o bom, professor acha muito boa ideia, eu acredito que sim, mas eu é, acho, com acho que tem aqui um certeza. potencial enorme. Eu gostei muito, aprendi muito. Muito obrigada. Eu não Obrigada, sei professor. se alguém tem mais alguma questão. Tem? Não. Não. O Marcos entrou e saiu, já cá está outra vez. Professora, aí só posso falar uma coisa, uma dica, né, para o pessoal, para todo mundo, para estudar mais o sistema de saúde, porque assim, eu fiz um curso de MBA e eu não vi um trabalho relacionado à área da saúde, só o meu. Então, assim, as pessoas usam muito indústria, né, e não usam a parte da saúde. E o sistema de saúde tem um banco de dados enorme. E assim, com relação ao meu trabalho mesmo, eu tive muita dificuldade, né, de obter artigos falando sobre, né? Então é uma outra coisa, né, que eu queria fazer mesmo, que eu queria estudar isso mais um pouco e publicar artigo, né, nessa área que eu não vejo. Muito bem, eu acho que isso é um comentário muito oportuno e acho que até é de alguma maturidade científica de alguém. E depois tem assim: a área da saúde é uma área de responsabilidade social. Está a estudar, mas é para todos. Não é para uma empresa ganhar dinheiro, todos usufruem. E além disso, a própria Cleisa, porque vai ter um serviço melhor quando também for ao precisar. E, portanto, acabamos por nós próprios também sermos beneficiados. Portanto, agradeço esse seu comentário, que é muito oportuno. Se lembrar de mais algum, Obrigada, esteja à vontade. Muito obrigada. obrigada, Parabéns. obrigada. Eu passava, não sei quem é a seguinte, e não sei se estamos dentro do tempo. Estamos, Érica. Está tudo a andar bem, não está? Érica, acho que Tempo. sim. Tem Bom, tempo. ao senhor Marcos, não sei se o senhor é a seguir ou ao Francine, não sei qual dos dois é que é. Eu não Eu sei, professora. não sei a sequência. Por mim, Quer ser o pode ser as senhor a duas. seguir, que é para intermearmos um menino e uma menina, que é para não ser só. Senão vão dizer que aqui predomina as mulheres e depois não tratamos do senhor. Eu já ia dizer, pode ser as damas primeiro, né? Depois, se É, a tiver. gente também gosta de ouvir os senhores. É, pode ser, ótimo. Vamos O que for a embora. sequência,
Pode ser eu, então? Isso, faz favor. Pronto, ótimo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, tá aparecendo aí a tela. Sim. Projetei. Marcos, vamos até 18h46, tá? Certo. Só confirmando aqui, por favor, estou passando, que eu também não uso muito o Zoom, mas está passando, né? As Tá aqui. Vamos. lâminas. Certo, ótimo. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Agradecer a todos vocês, ao pessoal que organiza o evento, e dizer que eu, particularmente, gosto muito de participar do SEMEAD, tendo em vista que trazem, é comum trazer temas bem diversificados, então é algo que, pelo menos, assim, me atrai bastante participar desse evento. E esse trabalho que nós vamos apresentar aqui, ele foi fruto de um trabalho de conclusão de curso de graduação da nossa aluna, da Raquel, em que ela buscou justamente verificar. O trabalho ele é intitulado como Associação entre as Famílias de Baixa Renda e o Conhecimento acerca da Educação Financeira. Essa temática, educação financeira, eu já venho pesquisando também já há um bom tempo. É um tema que sempre desperta em mim um interesse cada vez mais. É uma preocupação não só do nosso país, mas como do mundo, vamos dizer assim, com a questão da educação financeira. E aqui, se a gente pensar no nosso cenário especificamente, nos últimos 10 anos vem crescendo bastante o número de pesquisas voltadas para essa parte de educação financeira. E aí, quando a aluna veio falar conosco para focar nesse assunto, achei bem interessante. Isso eu também já, de certa forma, já estava trabalhando com a questão das famílias de baixa renda também, um projeto de extensão que nós temos. Então, a gente conseguiu conciliar, vamos dizer assim, educação financeira voltada para famílias de baixa renda. E aí é importante destacar na introdução que cada vez mais há uma preocupação com a educação financeira, e aí a gente trouxe alguns conceitos em que a educação financeira cada vez mais ela busca fazer com que as pessoas possam adquirir conhecimentos no que tange a questão financeira, a questão dos gastos, como efetivamente realizar os seus gastos. Então, a gente percebe na literatura que a educação financeira ela proporciona uma modificação nos hábitos, ensina efetivamente as pessoas a buscar gastar da forma mais adequada. Assim sendo, o objetivo da nossa pesquisa foi investigar a relação entre o perfil das famílias de baixa renda, localizadas no município do Sertão Alagoano. Esse município, já adiantando, é porque é onde eu leciono, eu trabalho na Universidade Federal de Alagoas, num campus mais voltado para o sertão, vamos assim dizer. E aí a gente viu que tinham outras pesquisas que eram voltadas para o que a gente estava buscando, só que no contexto mais de cidades maiores. E aí a gente quis justamente fazer esse comparativo, verificando uma cidade menor, uma cidade no interior. Então, a gente buscou investigar essa relação entre o conhecimento acerca da educação financeira e também variáveis relacionadas ao perfil dessas famílias. No que se refere ao referencial teórico, a gente falou sobre a educação financeira no Brasil, a preocupação de mostrar a evolução da educação financeira, do estudo da educação financeira no Brasil. Falamos ainda sobre o conceito de família de baixa renda, porque existe uma legislação que trata acerca do que é considerado, o que é que a gente pode considerar família de baixa renda, a importância da educação financeira, mais voltada para esse público, para essas famílias, e também a gente buscou tratar de estudos anteriores, justamente para mostrar o estado da arte, né? O que é que já tinha sido escrito acerca da temática. Partindo para a metodologia, inicialmente a gente caracterizou a pesquisa, uma pesquisa exploratória, descritiva, tratamos com uma abordagem quantitativa, é importante destacar. Como instrumento, nós usamos o questionário, o survey, e esse questionário
Ele foi adaptado de outro estudo, ele continha 12 questões abertas e fechadas. Para analisar os dados, fizemos uso inicialmente de medidas estatísticas descritivas, mais especificamente da média e da frequência, e também para buscar verificar essa relação, fizemos uso de um teste não paramétrico de correlação de Spearman. Para a amostra, para a gente definir a amostra, foi algo bem, vamos dizer assim, como a gente chama muito aqui no Brasil, bem trabalhoso, principalmente porque a gente foi pegar esses dados inicialmente, a ideia, aí já aproveitando o que a professora Ruth comentou no trabalho da Clécia, a gente tentar aumentar, por que não trabalhar, já que é um município pequeno, por que não trabalhar com todo o universo? Era essa a nossa ideia. Só que a gente pegou dados na própria secretaria, que trabalha com famílias de baixa renda, e aí os dados estavam desatualizados. Lá tinham mais de 200 famílias cadastradas, consideradas como famílias de baixa renda. Porém, os dados estavam desatualizados, aí a nossa aluna teve que buscar outras instituições para tentar conseguir essas informações. E aí, diante disso, nós acabamos fazendo uso da amostragem por conveniência, né, para tentar o que a gente conseguisse efetivamente aplicar o questionário. Assim, a gente conseguimos ainda obter um quantitativo de 26 respostas. E aí a nossa aluna ela teve que fazer visita em loco, presencialmente aos domicílios dessas famílias. E a coleta de dados, ele perdurou quase um ano, ou, perdão, quase um mês. Iniciou no dia 26 de novembro e se estendeu até 20 de dezembro. As variáveis que nós analisamos, quais foram? A gente dividiu em dois grupos. Algumas variáveis relacionadas ao perfil dos respondentes e das famílias, estado civil, faixa etária, quantidade de filhos, a renda per capita familiar, e também outro grupo foi justamente relacionado ao conhecimento que os respondentes tinham acerca da educação financeira. Aí nós trabalhamos com variáveis ordinais, com escala Likert, consumo com responsabilidade, se eles se eles realizavam o orçamento e controle financeiro, qual é o conhecimento que eles tinham acerca dos investimentos e também a utilização do crédito. Apresentado a parte da metodologia, e a gente parte para os resultados. E aí, tentando sintetizá-los, haja vista que nós trabalhamos com uma grande quantidade de variáveis, o que é que a gente constatou em relação ao perfil dos respondentes? A maioria era do gênero feminino, a faixa etária dos respondentes era entre 21 e, 30, e até 30 anos. O estado civil, a maioria era solteiro, ou solteira, né? Solteira seria o termo mais adequado. Quantidade de filhos, o que é que a gente percebeu? Que aí houve aqui não houve um resultado, podemos dizer assim, a maioria das respostas, né? Porque quase 40% afirmou que não tinha filhos, tiveram alguns respondentes que diziam que tinham filho, enfim. Em relação à quantidade de pessoas que compõem a família, a gente achou interessante também questionar isso. E aí, a média que nós obtivemos, a média aritmética, foi de mais de 3 pessoas por família. Mas aí um dado interessante que a gente constatou, que alguns respondentes disseram que a família era composta apenas por uma pessoa. E isso tem previsão na própria legislação. Mas também encontramos respondentes que disseram que a família era composta, o máximo, por 9 pessoas, né? Em relação à renda per capita familiar, o que é que a gente percebeu? Que isso foi um dado que a gente já esperava, vamos dizer assim, principalmente por se tratar de um município pequeno e um município pobre, vamos considerar dessa forma. Então, 18 famílias, né, 18 respondentes possuíam um rendimento de até um salário mínimo. E o mais preocupante é que 10 dessas 18 recebiam até meio salário mínimo. Isso daí é algo que nos chamou a atenção. É, Aí partindo para o nível de conhecimento acerca da educação financeira, o que é que a gente percebeu? Que, de acordo com os resultados que a gente encontrou também na literatura, realmente a maioria
concordou que consome com responsabilidade. Eu até brinquei com a nossa aluna, mas como é que a pessoa vai consumir sem responsabilidade se ganha pouco, não é? Vive com menos de um salário mínimo, ou até um salário mínimo. Então eu disse para ela, eu disse, se era previsível essa resposta. Se ela dissesse que, se o respondente dissesse que não concorda com a afirmativa, aí eu ia dizer, como? Se só ganha um salário mínimo. É complicado. Realização de orçamento e controle financeiro. A gente percebeu que a maioria também concordou que faz esse orçamento e esse controle financeiro. Ah, quando vai realizar compras, realmente aí a gente percebeu que a maioria concordou totalmente, que busca ter esse cuidado, busca ter esse comparativo, realmente previsível esse resultado, haja vista o poder, o poder de renda, o poder financeiro, e o conhecimento sobre investimentos financeiros era realmente que a gente percebeu que a maioria realmente tinha conhecimento. Depois que a gente terminou o trabalho, que a gente não perguntou, né? Realmente eles até conheciam sobre investimentos financeiros, mas provavelmente eles não aplicavam, né? Haja vista que não tem rendimento para tal. Você pode até conhecer, mas devido à falta de dinheiro, não tem condições de você realizar de fato o investimento. É, outra variável que a gente buscou também saber era verificar desse rendimento que essas famílias, esses respondentes, afirmaram obter, quanto era proveniente de benefício do governo. E aí, um dado bem que nos chamou a atenção, apesar que isso também acabou convergindo com outras pesquisas, é que a maioria concordou que a renda que eles obtiveram, era proveniente de benefício do governo, auxílios oriundos do governo. E utilização de crédito financeiro, né, com o avanço da tecnologia, hoje com a facilidade do crédito, a gente percebeu que a maioria também utiliza de algum tipo de crédito financeiro. Já partindo para a parte da estatística inferencial, a gente buscou justamente verificar se havia, estatisticamente, né, se a gente conseguia verificar se existia alguma relação entre as características dos respondentes, né, das famílias consideradas de baixa renda, com o conhecimento sobre a educação financeira. E, para nossa surpresa, mesmo a gente trabalhando com uma amostra pequena, o que é que a gente percebeu? Essas duas variáveis aqui, ó, e foi uma correlação positiva. Ou seja, o que é que a gente percebeu? Que quanto maior a idade dos respondentes, maior a compreensão deles acerca da importância que a educação financeira tem. Não é? Isso daí, a gente encontrou alguns estudos que tiveram também uma relação positiva, outros não tiveram nenhuma relação estatisticamente significativa, e outros não apresentaram nenhum tipo de relação. E outro dado interessante é que quanto maior a renda familiar, maior o conhecimento sobre a educação financeira. E aí a gente teve respaldo na literatura, porque realmente quando você acaba ganhando um pouco mais, apesar que alguns estudos evidenciaram que quanto mais você ganha, mais você vai gastar também, a gente percebeu que tem cada vez mais, existem pessoas que se preocupam com a questão da educação financeira. E aí, a partir do momento que você ganha um pouco mais, você vai procurar adquirir novos conhecimentos acerca desse assunto, acerca da temática. Partindo para as considerações finais, o que é que a gente percebeu? Basicamente, como a gente destacou nos resultados, né? Pessoas mais experientes tendem a buscar mais conhecimentos, famílias com maior rendimento tendem a buscar um maior nível de instrução financeira. Agora, é importante destacar que nós tivemos algumas limitações. A principal delas foi a amostra, que foi muito pequena, tá? Apesar da gente conseguir encontrar, quando a gente realizou o teste estatístico, a significância estatística. E também a gente se restringiu apenas a um município. Talvez se a gente fizesse um comparativo maior com outros municípios, com certeza iria enriquecer mais os resultados e também a gente poderia fazer até uma comparação, não é? Uma relação. E aí a gente também trouxe algumas sugestões para novos estudos. Justamente a gente tentar envolver famílias de baixa renda de outras cidades do estado que a gente atua
e outros estados da federação, para verificar se esse comportamento, esse resultado que a gente obteve, se ele se comporta também em outros estudos. E também, que aí eu já tenho uma outra aluna que já vai buscar trabalhar com essa ideia aqui, só que com um enfoque mais qualitativo, para a gente tentar buscar aprofundar a compreensão, que isso aí não foi o nosso objeto de estudo, né? Nosso objetivo. E aí, justamente, talvez se a gente trabalhasse com uma pegada mais qualitativa, talvez a gente buscasse conhecer mais acerca dessas variáveis, o porquê desses resultados, tá bom? Então, aqui foram algumas referências que nós usamos, e desculpe aí se eu extrapolei o tempo, Érica, Ruth, mas Ah, concluo a está na hora. apresentação. Parabéns, muito Obrigado desde obrigada. já. Não sei se alguém tem alguma questão. Ó Marcos, como sabe, pode imaginar que tenho algumas questões. Uma delas, e que eu gostava de chamar a atenção, é que existe na literatura a possibilidade de que, quando os estudos não têm pelo menos 35, neste caso inquéritos, eles perdem a validade estatística. Portanto, se tentar publicar, o que eu achava era que deviam procurar, como falta tão pouquinho para chegar a 35, porque já tem 26, procurarem dar o salto para os 35. Não precisa de fazer mais. E aí dava-lhe maior robustez. Mas isso para garantir que um revisor não vai dizer o trabalho não tem validade porque não tem 35. Nem que as conclusões sejam brilhantes como as suas. Não é isso que está em questão. É, é as regras matemáticas, é um bocado como estava a dizer a Cleisa. É só ter atenção que, por exemplo, normalizar melhora o resultado, e é um pormenor que parece não significativo, mas que vai fazer toda a diferença. Eu, no seu caso, vou-lhe dar um problema maior, sabe qual é? Olha ali o título: Associação entre as famílias de baixa renda e o conhecimento acerca da educação financeira. E eu vou fazer uma pergunta difícil, que é: já sabe que as famílias precisam de educação. E o que é que os professores andam a fazer com estas famílias? Andam a ensiná-los ou não? Fazer projetos de cidadania de educação financeira? Senhor professor, o senhor anda a ensinar ou não estas famílias? É verdade. Isso é uma pergunta para a É, senhora. é Não, difícil. realmente, é muito complicado, é, de fato, e a gente depois esqueceu. Engraçado que às vezes surgem algumas situações depois que o trabalho está pronto, né? Depois que a gente acaba já aplicando o instrumento. Mas era para a gente ter perguntado, depois eu fiquei percebendo qual era o nível de instrução do respondente. Não é? Depois, meu Deus, ficou faltando esse questionamento, justamente para verificar. Será que dos respondentes tinha algum que era analfabeto, por que não? Ou com ensino médio apenas, o ensino superior? Enfim, a gente acabou depois esquecendo de coletar essa variável. Mas Pelo menos assim. a minha questão, eu entendo a sua, mas a minha questão não é essa. É como um bocado o da Cleisa. Ela detectou as falhas, ok, do sistema, e agora vamos que os trabalhos retornem para a sociedade. A parte mais importante da investigação não é publicar, não é vir aos congressos, não é ter mais uma habilitação. É vocês conseguirem transferir os vossos trabalhos para a sociedade, e dessa sociedade haver benefícios para todos. Até para mim, que estou em Portugal. Porquê? Porque vai desenvolver um projeto de educação financeira para famílias de baixa renda, que as vai ajudar no futuro a gerir o seu próprio orçamento. Então, o seu conhecimento é feito em prol da sociedade, e ele torna-se muito mais útil. Porque não é só fazer o trabalho porque quer fazer, mas é retornar à sociedade o que lhe deram a si. E essas pessoas até podem ser licenciados, mas não saber o que é que devem fazer, precisar de ouvir a sua opinião. E eu acho que isso era muito importante no vosso caso, porque eu trabalho com projetos deste. Eu trabalho na área da cidadania fiscal, está bem? Eu ensino a fazer imposto da renda, ensino a comprar o que é mais barato, o que é melhor. Então, eu acho que este projeto é excelente, mas procure retorná-lo ao contrário, ou seja, que todo o vosso conhecimento seja em prol destas famílias, e quando voltarem daqui a 2 anos a fazer este inquérito às mesmas famílias, vocês notem que essas famílias melhoraram porque o vosso ensino lhes trouxe melhoria de vida. Elas já não são de baixa renda e já são de média renda. E então houve um estudo que disputou um problema social, que foi o não conhecer
o que é que deve ser feito, vocês ensinam o que é que devem fazer e a família melhora. E então a universidade torna-se útil para a sociedade. Eu acho que esta área da educação financeira e o seu trabalho em particular e da aluna é muito importante que retorne. Esta era a minha opinião que eu deixava, que é capaz de não ser o trabalho mais fácil, nem a pergunta mais fácil, mas era a mais útil para si, percebe? Ou seja, vocês, o trabalho da Raquel, agora quando ela voltasse às famílias, voltava às famílias a dizer, ok, agora venho-vos ajudar a gerir o vosso orçamento. Como é que ele deve ser feito? Como é que deve ser poupado? E, portanto, não é gerir pouco, é explicar como é, até aprender com eles, como é que eles com tão pouco conseguem gerir tanto. E vocês também aprenderem, aqui há esquemas que se utilizam e alguns deles até com bastante inteligência. Portanto, eu gostei muito. Parabéns, está de parabéns. Dou-lhe é um trabalho difícil para fazer. Obrigado, professora, pelas suas considerações. E realmente foram bem interessantes. Eu estava aqui anotando, mas vamos tentar aumentar essa amostra, né, que está bem pequena, e aí Isso, acaba fragilizando um pouco. isso. Procurar aumentar essa amostra e mais, retornar para a sociedade o vosso know-how, está bem? Combinado. Ótimo. Marcos, além do que a professora trouxe, assim, se você puder ver que tem uma professora, é Kelmara o nome dela, né? Que ela vamos dizer assim, a professora, né, de educação financeira aqui no Brasil, né? A Kelmara, tem a Potrick também. Então, assim, se você. Eu até utilizei na minha dissertação de mestrado, né, uma escala que elas colocaram sobre educação financeira. Então, assim, ela tem várias escalas, várias formas de medir, né? E o que você falou da questão do analfabetismo é muito interessante, porque, assim, claro, né, que aí você já sairia um pouco da escala, mas quem sabe, assim, até você pensar futuramente em um experimento financeiro, porque o que que acontece? A forma como você vai apresentar isso para as famílias. Porque, assim, se elas não têm um entendimento, e aí, assim, você como pesquisador, você não vai poder explicar muito, porque senão você vai acabar enviesando, né? Então, assim, talvez, assim, com experimentos, né, pegar, assim, alguns experimentos, até financeiros, né, que são feitos em países ainda em desenvolvimento, como o Brasil, assim, tem muitos experimentos que às vezes são feitos, né, na África, na Ásia, né? E a forma como eles mostram através de figuras e com elementos simples, entendeu? Que vocês materiais simples, não são materiais sofisticados, para entender e enriquecer mais a sua pesquisa, né? Agora na área de finanças, os experimentos eles estão ganhando uma proporção um pouco maior estão enriquecendo muito os estudos, sabe? Então, não só para esse aí, mas para estudos futuros aí, acho que seria uma boa, assim, se tratando inclusive de famílias de baixa renda, que muitas das vezes não têm, né, a educação, assim, né, de qualidade, né? Então, acho que vale a pena. Agradeço, Érica, pelas considerações. Estava também anotando aqui, foram válidas. E a ideia é porque, como foi mais um trabalho, vamos dizer assim, foi o primeiro trabalho da nossa aluna, mas ela pensa em galgar uma pós-graduação, e ela mesma já comentou que a ideia é que a gente consiga melhorar esse trabalho para a gente tentar ampliar, né? Ampliar e considerar essas variáveis que vocês destacaram. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, parabéns. Passamos então à nossa Francine, que esteve à espera desde o princípio e Sim, que é uma honra poder ouvi-la. que bom. Muito obrigada. Eu vou Obrigada. compartilhar aqui. Já está aparecendo? Sim. Ok. Antes de iniciar a apresentação, eu quero só fazer um pequeno adendo. Eu sou estudante da UFPR e atualmente estou em licença maternidade. Ah, Então, eu estou hoje com a minha bebezinha aqui no colo, porque eu não consegui ninguém para deixar ela e ela está dormindo. Mas se vocês ouvirem algum ruído, por favor, desconsiderem.
É Eu uma acredito honra. que ela não vai Isso é, acordar isso é aqui na uma honra, portanto, apresentação. não se preocupe. Tá, ok. Bom, este nosso trabalho aqui, então, ele surgiu de um MBA do meu colega Irsan Rafael Holstein, foi um MBA de controladoria, e ele analisou a instituição, uma instituição judiciária do Paraná. Então, o nome do nosso trabalho é Gestão do Orçamento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, análise em um órgão público. Então, aqui como introdução, no setor público, a área de TI, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação, ela está inserida no mais alto nível de planejamento, por conta da modernização dos serviços e também de realizar essa eficiência na gestão. Aqui tem uma resolução da CNJ 370 de 2021 que institui a política de gestão da inovação no âmbito do Poder Judiciário, estabelece a gestão da inovação, incluindo o uso de tecnologia da informação. Então, basicamente, essa resolução, ela determina que a tecnologia deve ser planejada, gerenciada e usada como instrumento central, né, para modernizar o judiciário, aumentar a sua eficiência e também transformar a forma como os serviços são prestados. No entanto, a execução orçamentária da área enfrenta alguns gargalos recorrentes, né? Como falhas no planejamento, excesso de burocracia, limitações na priorização de projetos e defasagem técnica. E a partir disso, nós identificamos, né, uma lacuna e então buscamos analisar, né, como objetivo desse trabalho, analisar os fatores que impactam a gestão orçamentária por meio das matrizes SWOT e a 5W2H, identificar fragilidades e potencialidades para propor ações estruturadas que aprimorem o alinhamento estratégico. Então, aqui, o contexto investigado, o estudo analisa a área de tecnologia da informação e comunicação em um órgão do Poder Judiciário Estadual. Essa instituição, ela contém mais de 20 mil colaboradores, sendo mais de 250 profissionais na área de TIC. O orçamento, em média, superior a 200 milhões, é um dos maiores do órgão. E os recursos são destinados a cerca de 50 projetos por ano. Né? Devido à falta de pessoal de assessoria da governança de TI, a execução orçamentária tem sido realizada pela Coordenadoria de Gestão Digital e Planejamento. Então, aqui já tem uma falha evidente, que é a falta de pessoal. Apesar de ter um fluxo do plano de contratações formal e bem estruturado, não se consegue alcançar um nível mínimo de execução do orçamento definido por alguns indicadores. Então, aqui, para fazer o diagnóstico, nós utilizamos a matriz SWOT, identificando, então, fraquezas e forças internas, a falta de alinhamento com a estratégia do negócio, a dificuldade no controle dos prazos para a unidade gestor, projeto executor. Não vou listar todos aqui para não ultrapassar o tempo, mas há alguns aqui que me chamou bastante atenção. A ausência de um sistema adequado para a gestão orçamentária, né? Os processos realizados manualmente e sem integração, isso dificulta muito. E aqui, como forças internas, a flexibilidade e margem orçamentária, o planejamento estruturado, eles têm um planejamento bem desenhado, estruturado e formal, a conformidade legal e a transparência. Agora, como as ameaças e oportunidades, então, como ameaças, cortes orçamentários, riscos de judicialização, obsolescência tecnológica, alta rotatividade de servidores, número reduzido de servidores. Na gestão também pode ocorrer uma alta rotatividade por conta desses problemas, mudanças na legislação. E aqui as oportunidades, acordo de cooperação técnica e convênios, o avanço na transformação digital, capacitação contínua, enfim. Com isso, nós chegamos na matriz 5W2H para estipular um plano de ação prático e claro, né, para conseguir realizar da melhor forma possível a execução desses planos de ação. Então, alguns itens aqui que eu achei interessante é o quê? Melhorar o alinhamento estratégico.
E por que fazer esse alinhamento, né? Para facilitar e justificar a contratação, dificultar a eliminação isso dificulta a eliminação do projeto. Então, para que não ocorra esse problema e isso acarrete num problema no orçamento, numa redução do orçamento, então, melhorar esse alinhamento estratégico e quem vai realizar? O gestor ou o executor, né? O local na unidade, quando? Na construção do orçamento, e aqui o porquê. O que não? É que está cobrindo aqui para mim a informação. Mas essa é a matriz, então, que a gente definiu os planos de ação. Aqui tem mais uma sequência de itens. Então, diminuir o tempo necessário para aprovação do orçamento e de suas alterações, até porque são várias etapas de aprovação que são realizadas, e isso acaba dificultando também a finalização dessa aprovação do orçamento, porque, né, o tempo entre a inclusão do item no orçamento até a aprovação presidencial é relativamente alto. São quatro aprovações até chegar na aprovação presidencial. E aí, quem deveria realizar esse plano de ação? O gestor do orçamento, ou o diretor de TIC, também o diretor de planejamento, ou então a alta administração. Não vou entrar em todos os pontos para não ultrapassar o tempo aqui da apresentação. Então, quais são as iniciativas que estão em andamento, né? Algumas nós mapeamos aqui já como em andamento e algumas a gente mapeou como sugestão. Então, a expansão da equipe de gestão seria uma iniciativa. Atualmente não temos uma equipe robusta de gestão, são poucos colaboradores. Para reduzir essa sobrecarga, né? Outro ponto, a contratação de um software de gestão para realizar essa integração e automatização dos processos. Também definir uma trilha de capacitação em compras governamentais, né, para deixar os servidores atualizados, e um cronograma unificado, isso para estabelecer, para organizar os prazos e fortalecer as responsabilidades. Aqui as iniciativas sugeridas: a criação de um cronograma unificado, a revisar design do fluxo do plano de contratação. Qual o objetivo? Otimizar processos de aquisição com modelagem BPMN. Outros pontos de iniciativa: criar metodologia de priorização de projetos de contratação, priorizar os projetos de contratação com base nos critérios, objetivos e necessidades estratégicas da organização. Propor ajustes no processo de aprovação do plano de contratação de forma hierárquica, também para descentralizar o processo de aprovação. Vincular contratações ao plano de atualizações tecnológicas, para assegurar que todas as aquisições tecnológicas estejam alinhadas. Enfim, aqui temos os resultados esperados com as iniciativas, que seria maior eficiência, maior controle, maior alinhamento, maior automação, maior capacitação e sincronização. Além de priorizar a governança, né? E aqui adotar melhores práticas para redução de despesas e desperdícios. As nossas contribuições tecnológica e social: fortalecimento do planejamento e execução orçamentária, o impulso à transformação digital do órgão, o fortalecimento do papel da TIC como vetor de inovação do judiciário, a melhoria direta na prestação de serviços à sociedade, a valorização e capacitação dos servidores, o aprimoramento da governança pública e a ampliação da transparência e do controle social. Com isso, eu encerro a apresentação aqui com as referências. Isto. Muito bem. Obrigada. Ô, Francine, deixe-me só, eu não sei se alguém tem alguma questão, fazer uma pergunta. Isto é um trabalho de equipa, foi um trabalho feito por todos, é isso? Foi um trabalho iniciado pelo Ersan, Sim? e aí eu entrei para concluir o trabalho e colocar conforme um trabalho de um artigo, como é que Mais se científico. fala? Um artigo aplicado, né? Isso. Só uma dúvida que eu também tenho.
E vocês trabalham nesta entidade, neste órgão público? Não. O meu colega, sim. E o órgão o quê? É um tribunal, é isso? Isso, Tribunal Judiciário aqui do Paraná. Ok, ou seja, e por isso é que vocês não identificaram o órgão, porque não têm autorização para divulgar, é isso a questão, não? Isso, essa é a questão, essa mesmo. Porque era importante, quando nós fazemos estes estudos mais aplicados e vocês estão a fazer uma análise de um órgão, a identificação ajuda a consolidar, a nós encontrarmos onde é que é a entidade e como é que ela funciona. Isso vai debilitar quando vocês forem na fase do artigo ou têm que robustecer a parte mais da gestão orçamental, a parte mais científica, para levar para essa área. E nessa Entendi. parte eu gostava de destacar aqui duas coisas. Eu gostei muito, acho que está um trabalho muito robusto, ao contrário dos outros que estão naquela fase da análise e ainda não partiram para o impacto, o vosso partiu diretamente para o impacto. Está lá muito trabalho de impacto que os dois podem aproveitar e mudar porque há lá aspectos importantes. E por isso é que eu gostei, mas eu gostava de destacar duas coisas. Sim. Quando um dia for à internet e puser análise SWOR, SWOR, a análise inicial era feita com ameaças e a ameaça não tem incertezas. Agora a nova análise é com um R e tem riscos. Se puser na sua SWOR, ponha lá na sua SWOR. Se puder andar para trás, pode andar para trás, só para ver. Sim, deixa eu só. Eu tô compartilhando. Ah, não, peraí. Tá, a compartilhar. É só andar para trás, não precisa de fazer mais nada. Só para destacar duas ou três coisas, que é para nós percebermos o que teve a apresentar, que já acabou. Repare, diz ali nas ameaças, riscos de judicialização. Ou seja, vocês já estão a fazer a análise no SWOT, SWOR, e estão a introduzir a incerteza na avaliação de cada uma das situações. Porque quando nós avaliamos desde a perspectiva do risco, introduzimos a incerteza na ação. E o que vocês estão a fazer Uhum. não há uma ameaça, porque a ameaça é vão-me atacar. Eu estou a ver um ladrão, vai lá, ataca-me. Isso é uma ameaça. O risco é, aqui esta zona é perigosa, eu posso ser assaltada, mas posso não ser, está bem? Então, quando Sim. estiver a fazer, esse é o aspecto. E repare que tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco oportunidades e cinco ameaças. Perfeito. Agora ando um para trás. Ando mais um para trás. Olha aqui o que aconteceu. Só tem quatro forças e tem Uhum. imensas fraquezas. Não. Uhum. Então, para nós não. Isto é uma matriz. E a matriz tem que ter um número de entradas de cada um delas, da ameaça, das oportunidades, das forças e das fraquezas. Se vocês privilegiarem as fraquezas, vai ficar curto as outras análises. Então, o que é que deviam fazer? Nas fraquezas, cortar fraquezas daquelas e focar a fraqueza naquilo que é. Eu vou-lhe dar um exemplo. Falta de alinhamento com a estratégia do negócio. Se é falta, já é uma fraqueza. Então, a fraqueza é o alinhamento com a estratégia do negócio. E lá Uhum. não é falta. Pode ser não estar alinhada, não estar adaptada à situação, ter um conjunto de coisas. Ou seja, quando adjetiva com dificuldade, falta, tempo elevado, excesso, todas essas adjetivações é que lhe estão a dar a fraqueza. Não é. Uhum. E veja o outro lado das forças: flexibilidade e margem orçamentária. Não pôs lá o adjetivo antes, já reparou? Pôs portanto, aquilo que se tem que preocupar é que a flexibilidade e que a margem. E depois é uma força e nós nem sabemos quais são as componentes. Então, vocês sentiram necessidade nas fraquezas de adjetivar para parecer que é fraco. Mas não. O que é fraco é a burocracia na execução do orçamento. O excesso, não sei se é excesso, se é burocracia. E pode Uhum. haver burocracia que até é necessária, mas burocracia que pode ser em excesso ou insuficiente. É tanta, mas não se chega àquela que deve ser feita. A última, subutilização de recursos. Ela está bem, só que ela já está a dizer subutilização. Devia estar utilização de recursos. Então, essa é a fraqueza. E nas outras todas, eu gostava que vocês repensassem a matriz, porque ela devia ser uma matriz quadrada. Devia ter o mesmo número de entradas de um lado e da Ah, outro. sim. Está bem? Uhum. Tá Se ok, puser o meu entendi. nome, Ruta Abreu, e puser SWOR, vai sair um artigo
onde nós discutimos este equilíbrio e a necessidade de haver aqui um equilíbrio para não privilegiarmos o que é mau e não enfraquecer a nossa investigação. Porque aquilo que eu gostei da vossa apreciação é que vocês foram muito exaustivos, mas ao adjetivar, aliás, olha-se para aqui e nota-se logo, ai, é péssimo, ai, vai tudo correr mal. E não! Há coisas que vocês sabem que estão bem e elas estão do outro lado. A conformidade legal, a transparência, não sei se o organograma funcional, se isso é uma força, não sei se a própria entidade é uma força pelo papel que ela tem social. Acho que, acho que podiam melhorar muito o trabalho, agora na fase de artigo aplicado, quando vocês procurarem equilibrar isso e depois trazer para aí todo um conjunto de impactos que já têm para a frente e que o podem fazer, está bem? Ande lá só um bocadinho mais para a frente, se não levar a mal. Um bocadinho mais. Onde? No 6 ou no 7, pode pôr num desses. No modelo 5W, como é que chama? 5W, esse. Está a ver? Nós estamos em novembro de 2025, verdade? E põe lá até 2025. E até 2025 falta um mês. Então, o que é que eu sugeria? Se essa perspectiva, o quando é de curto prazo, põe de curto prazo. Se é de médio e longo prazo, põe de médio e longo prazo. Se estabelece uma data, este artigo daqui a um mês ou dois já está obsoleto. E eu está obsoleto, já não é oportuno. Portanto, cuidado quando o quando, porque o quando é uma característica, por exemplo, periodicamente é excelente, porque não fica obsoleto, está sempre bom. Na construção do orçamento, também não tem, mas quando estabelece datas, fecha naquela data e torna o documento obsoleto. Pré-estratégico, depois ele perde validade. No como, eu sugeri começar com verbos, pode ser? Avaliar, enviar, definir, capacitar, que é para ser verbos de ação, verbos de atitude. E esses que já tem do outro lado, se reparar, melhorar o alinhamento estratégico. Pois é, não sei se controlar os prazos e tira ao falta. Depois, conhecer os gestores da inclusão e tira ao falta. E depois é a ação que vai dar a atitude. Porque se mais uma vez fizer o lado negativo, parece que só estudam o lado negativo e vocês não estudam só o lado negativo, estudam no todo. Pronto, eu gostei muito. Acho que está um trabalho espetacular. Tem aqui muito para poder fazer. Acho que o deviam proteger, porque o trabalho que aqui está é um trabalho muito valioso e, portanto, deviam procurar publicá-lo. Não vá vir alguém e aproveitar-se do vosso trabalho, está bem? Acho que podem melhorar desde a perspectiva mais de rigor científico. Só, não é dizer que está mal, não, está bem, mas é só estes detalhes que vos vão consolidar mais. Eu agradeço Sim. imenso, aprendi imenso e, portanto, estão de parabéns, está bem? Mesmo Muito como obrigada. notava-se na sua cara feliz o que era, só não tinha percebido o que era. Agora, quando falou, notava-se logo uma cara de mamã feliz. Está de parabéns. Obrigada. Obrigada pelas considerações também. Anotei aqui tudo. A gente vai refinar o trabalho e fiquei muito feliz de também poder apresentar aqui para vocês. Muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Érica, tem alguma questão ou mais alguém? Não. Não. Não? Nós ainda estamos na hora, Érica, ou estamos muito. Não, a gente teria até 7h30, mas não tem nenhum problema a gente terminar um pouquinho antes. Sim, não sei Só se há algum vou. colega, se ainda há mais alguém na sala. Ah, não, só estamos nós as três. Não, só nós três mesmo. Pronto, não Só sei nós se, três. já que não está. Francine, posso só avançar, já que temos aqui uns minutos, andar um bocadinho mais para a frente? Já Claro, que. Então, avance lá, se faz favor. só um A momento. Clésia já entrou. Aqui. Voltamos a entrar. Ande lá um bocadinho mais para a frente. Talvez esse, o outro a seguir. Não, esse é a Ah, matriz SWOT, mais para a frente. Mais. O grande, é esse. O 9, o nove onde tem o, nove? o Ah, sim. 9. Isso. Essas iniciativas que estão a sugerir, elas têm que ter para trás um objetivo. Ou elas virem da análise SWOT ou virem da outra análise que desenvolveu. Se elas tiverem a ligação, ou por exemplo, da análise SWOT aqui com a iniciativa e com o objetivo, ela vai Pronto, Thiago. robustecer
a parte estratégica, ou Tá seja, ocupado? veio da estratégia e da análise SWOT e vocês agora vão Tá. implementar medidas. E se em vez de lhe chamar objetivo, chamar-lhe iniciativas ou chamar-lhe programa, nós normalmente temos iniciativa e programa. O programa é a ação da iniciativa. Ah, Acho que lhe ia dar aqui outra visibilidade, que é, por exemplo, criar um cronograma unificado. Não sei se lá atrás já tinha isso, quando falámos da flexibilidade, do orçamento, e portanto, quando diz ali consolidar num único documento, acaba por lhe dar força, fazer a definição estratégica, a debilidade, a iniciativa que vai fazer e depois o programa. Para uhum, bem, precisava. Programa e indicador, porque depois nós precisamos de saber qual é o indicador que isto vai ser avaliado. Se o indicador entendi. for publicar o artigo ou o documento, excelente. Ele é publicado e o objetivo é atingido. Uhum, Está bem? E, tá portanto, bom. eu acho que se forem à área mais de qualidade, de procedimentos de qualidade, vocês vão seguir essas metodologias e vai ajudar aqui a consolidar. Está bem? Tá bom. Esse ponto aí, então, super importante, que é como a Cleisa tinha, para ajudar a mudar, no fundo, o tribunal e ajudá-la a fazer uma coisa mais robusta, a gerir melhor. Portanto, está de Amigo, parabéns, o está bem? problema é Uhum, que tá bom. Gostei muito. Está bem? Obrigada. eu. Não sei, estávamos a ouvir a Érica, não sei se a Érica queria sugerir alguma coisa. Era a Érica, não. Não. Pronto, ó Érica, então é assim, se nós, a Francine não tem mais nada a dizer, queremos felicitá-la da sua menina ou do seu menino? A menina Chama? se chama Clara. Claro, muito bem. Só Tá Clara ou dormindo Clara? ainda. Maria Clara ou Clara? Só. Somente Clara. Somente Clara, muito bem. Então, muitas felicidades para o futuro da menina e Muito para si obrigada. também. Agradecer à Cleisa também o trabalho e ao Senhor Marcos, que não está, mas nós agradecemos, que acreditamos que tivesse dificuldades. À Érica, que tomou conta de nós, que nós somos muito difíceis e, portanto, se não fosse alguém aqui pôr na linha, não conseguíamos. Obviamente, ainda aqui temos uns. Eu sei, não se preocupe, Cleisa, nós entendemos. Ah, o importante é nós conseguirmos contribuir e eu espero que vos tenha ajudado. Foi uma honra poder contribuir também para o vosso trabalho e aprender com as vossas questões, está bem? Bem-aja. Pessoal, gostaria de agradecer, né? Faço a palavra da professora Ruth, né? As minhas. Muito importante nesse momento aqui, esse debate, essa apresentação. E uma questão que ela falou lá no início. E que é muito importante, né? Ela até falou para o Marcos, né? E é exatamente isso. A gente apresentou aqui e com o que a gente apresentou, o que a gente vai levar para a sociedade, né? Qual é a aplicabilidade, né? A gente não tornar a academia um local distante. Não, a academia e a sociedade elas têm que conversar, né? Ou deveriam conversar mais, né? Elas estão conversando um pouco. Elas deveriam conversar bem mais, né? Até porque a pesquisa, né? Nós pesquisadores estamos aqui para isso, né? Trazer soluções para a sociedade, né? Pelo menos a pesquisa ela deveria ser para isso, independente, do curso. Então, assim, que vocês consigam levar para a sociedade, né, a aplicabilidade desses estudos aqui, que vocês consigam, que a gente se veja, né, em outros momentos, que a gente se esbarre por aí, né, porque o mundo acadêmico é muito pequeno. O que vocês precisarem, né, tô por aqui, podem entrar em contato, não tem problema nenhum. E eu vou também pedir para vocês avaliarem, né, a sessão, botei ali o link ali no chat, tá, para vocês avaliarem, não saírem sem avaliar. E desejo aí muita boa sorte para vocês aí nesse caminho acadêmico. Bem-aja. Obrigada. Vou clicar no link e obrigada, Érica, por tudo. Está bem? É. Uma boa noite para todos, está bem? Bem-aja. Boa noite, obrigada. Valeu, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Obrigado, Sr. Marcos. Obrigada.